Bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com esse X mesmo, como todo carioca fala. Interessante pensar que Machado era carioca, como esse que vos fala. Mas aqui é uma resenha, então não vai ser um resumo, vai ter spoiler, com certeza. Mas podemos falar de novo, entre aspas, sobre essa obra de 1881, que inaugura o realismo no Brasil, né? Nós estamos falando de uma época onde o romantismo está em voga, uma era pós-iluminista, a liberdade, os ideais também do início das ciências humanas está acontecendo, o positivismo de Auguste Comte, tanto que a bandeira do Brasil tem ordem e progresso, né? É um ideal positivista da sociologia que está surgindo, várias ideias ali. E Machado de Assis, como um bom leitor de grandes escritores franceses, russos, europeus, teve uma certa influência. Esse romance é o que mais demonstra a sua influência de fora e seu caráter satírico, né? Sarcasmo, sua ironia mordaz de Machado. Basicamente, o romance vai contar a história de Brás Cubas, isso tem Memórias Póstumas de Brás Cubas. Póstuma é depois da morte. Só que não vai ser alguém falando de um autor depois da morte, ou como um romance publicado depois que o autor morreu, né? São memórias de um autor que morreu. Ele morreu e está escrevendo. Só aí já é meio interessante, né? Uma coisa meio peculiar. Ele até brinca com a questão do autor defunto, defunto autor. Ele não é um autor defunto, é um defunto autor. Ele escreve morto. Então ele não tem nada a perder. Ele vai falar realmente a verdade. Já vai uma crítica às autobiografias, né? Como a autobiografia de Rousseau, o filósofo francês, muita gente diz que ele exagerou muita coisa ali, ele era muito romântico, muito lá da emoção, do sentimentalismo, é considerado o precursor do romantismo na França, né? Ali no período pré-revolução francesa. Então, uma autobiografia, de fato, é meio complicada, né? O autor sempre vai querer esconder pormenores. Então, ele já te dá essa desculpa de como ele está morto, ele vai falar tudo. Não vai esconder nada. E, realmente, você vê que a vida de Brás Cubas não foi uma vida muito feliz. E é interessante essa fascinação que eu vejo de Machado pelos Enzos da vida, né? Esses rapazes mimados, essas crianças mimadas. O Brás Cubas, desde pequeno, você vai ver que ele é um cara mimado. O pai tem uma certa influência ali na sociedade. Tem até um capítulo que chama, acho que o filho é pai do homem, ou seja, o filho mandava no pai. Só tinha uma tia dele que tinha uma certa autoridade sobre ele, ele foi criado livre, largado, é um rapaz mimado, gasta dinheiro de forma pródiga com as mulheres, ele vai se envolver com Marcela, um de seus amores, tem até a famosa frase, né? Marcela amou-me. Aí no outro capítulo ele continua. Marcela amou-me durante 20 contos de réis, negócio assim, né? Ou seja, quando ele tinha dinheiro. Né? E ele chegou a ficar devendo lá a loja de joalheria, né? Que ele comprava várias joias para a Marcela. Tava comprar o amor dela, né? E ela era interesseira mesmo. Então vai aparecer mais uma vez a questão da mulher, enfim, a mulher dúbia, né? O romance do Machado, como sempre tem que ter. E o interessante é que aí ele quebra de fato o paradigma do romantismo. As mulheres não são como são tratadas nos outros romances românticos, não são mulheres inocentes, tal, como a Marcela, que é uma mulher realmente de fato interesseira. O romance não vai dar certo. Logo depois ele se envolve com outras mulheres. Interessante também que o livro é dividido em capítulos curtíssimos, também que não é uma coisa muito comum nos romances desse período, né? De 1700 e pouco até 1880. O romance é curto em si, a narrativa não é muito extensa, os capítulos são curtos. O título dos capítulos também são peculiares, são interessantes. Então, o Brás Cubas é um cara que cresce de forma meio mimada, tem tudo na mão, não precisou trabalhar, é herdeiro. E aí você vai conhecer também a figura do Quincas Borba, para quem gosta de multiverso, né? Acha incrível. Filmes que dialogam com outro filme, o Machado de Assis vai criar seu próprio multiverso aí, seu universo, que o Quincas Borba vai reaparecer em outros romances.
É interessante isso, que o Machado também foi um dos, não vou dizer o pioneiro, mas um dos pioneiros nessa questão de personagem aparecer em outro romance. Isso vai se continuar, vai se repetir também em outros romances com outros personagens, como o Memorial de Aires. Esse Aires também aparece em 2 livros diferentes. Então Machado também começa aí, essa questão dele de reaproveitar personagem, né? Quincas Borba é uma espécie de filósofo, tem uma filosofia nova chamada humanitas, humanitismo, que não fica muito bem elaborado no romance. Acredito que seja um deboche do Machado sobre algumas ideias humanas que estavam vigentes. Não sei, pode ser. Essa ironia do Machado também, nos capítulos, tem um capítulo que ele fala do delírio dele, que ele está com febre. Ele monta no hipopótamo e começa a cavalgar, viajar, e acontece um monte de coisa louca ali. Ele está delirando de febre, né? É um capítulo totalmente bizarro, não tem muita lógica. Tem um capítulo que se chama de Como Não Fui Ministro do Estado. O capítulo não tem nada, tem alguns pontos, mas reticências. Como ele não foi ministro, não tem o que dizer. Então essa brincadeira sempre ali presente no romance, essa ironia, né? De conversar com o leitor, como se fosse um personagem no filme falando com a câmera. Também começa muito aí. Ele fala, ignara o leitor, maldito leitor. Essa conversa com o leitor também, desse narrador onisciente, é uma coisa também inovadora. Mas esse sarcasmo e essa ironia dele, poderemos deduzir que foi herdada ou influenciada de Alphonse Daudet, um escritor francês, que escreveu Tartarin de Tarascon. É a história de um homem que é caçador de bonés. Por que caçador de boné? Aí começa a ironia. Ele é caçador de leão, mas como na região nunca aparece um leão, eles começam a dar tiro pro alto no boné. Eu vi que a história é bem bizarra, bem irônica. Então eles ficam atirando em boné. São caçadores de boné. Ele é considerado muito corajoso por parecer ser corajoso, mas um belo dia aparece um leão de fato na história. E aí começa o cagaço, né, do Tartarin de Tarascon. Então essa ironia desse livro, que foi publicado em 1872, pode ter influenciado essa ironia do Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de 1881. O Machado era muito antenado, né, nos romances franceses, nos russos. Machado sabia várias línguas, sabia até latim. Ele era autodidata. Machado não tinha faculdade, não tinha universidade. Ele se formou totalmente autodidata. Dizem que ele pode ter aprendido latim com um padre. Mas enfim. Essa ironia também pode ter vindo também, tem um capítulo que ele fala sobre o nariz. Ele faz toda uma reflexão ali, uma especulação sobre o homem ficar olhando para o nariz. Tem um conto também do Nikolai Gogol, um escritor russo, mesmo autor de Almas Mortas, que se chama O Nariz. E nessa história, o nariz sai da face do homem e tem vida própria. É uma ironia também, uma brincadeira, né? Do nariz ser dono do próprio nariz, né? Não sei se seria isso. E ele vai ali brincar com a sociedade também, criticar alguns valores. Então poderíamos deduzir também que Machado tem ali desse conto do Google, que pode ter influenciado também nessa grande mordacidade aí, dessa ironia crônica, cínica, na narração de Memórias Póstumas. E um romance totalmente pessimista. Tem a passagem também do Almocreve, em que o Almocreve seria uma espécie de criança escrava, né? Um negro. E ele acaba salvando o Brás Cubas de tomar um coice do cavalo. Ele tem tipo que retribuir o favor, né? Ele bota a mão no bolso. E ele sente 3 tipos de moeda diferentes, negócio assim, de valores distintos. E aí ele pensa em qual tipo de esmola ele vai dar para o negro. Você vê, ele acaba totalmente com romantismo, né? Não tem nada de heróico na vida do Brás Cubas. Ele é um cara bem prático. Ele vive a vida de uma forma prática. Não tem empatia. Os amores dele são rápidos. Então ele bota a mão numa moeda, tem um certo valor, bota a mão na outra, no final ele dá uma moeda de cobre, um vintém, né? Tem um valor mínimo e dá na mão do escravo. Então vem aí uma crítica, né?
das classes sociais. Outro capítulo também que chama muita atenção é o capítulo das negativas, se não me engano é o último capítulo, que ele fala de várias coisas que não aconteceram na vida dele. Não foi ministro, ele não conseguiu lançar o emplastro dele, né? Que seria uma espécie de remédio para curar. Ele não consegue fazer várias coisas. E ele fala que com essas negativas ele adquire um saldo positivo no além-vida, né? Como ele já está morto, e ele fala que não deixou o seu legado adiante, ele não teve filhos, né? É a famosa frase dele. E fazendo até uma intertextualidade com a vida pessoal do Machado de Assis, né? Que ele também não teve filhos, né? Não se sabe por quê. Aparentemente seu casamento era feliz, ele foi casado com uma mulher só durante toda a vida. Tem as cartas de namoro, ele trocou com Carolina. Mas enfim, esse último capítulo também tem spoiler, como sempre. Ela se chama Das Negativas, demonstrando aí o auge do romance, que é totalmente negativo, nesse sentido de quebrar o paradigma romântico da época, né? É bastante realista. E Brás Cubas não se casa, nenhuma das mulheres que ele se envolve dá certo. E tem um capítulo também que ele fala sobre uma das mulheres que ele se apaixona. E ele diz que a menina é muito bonita, mas ela é coxa. Aí ele fica falando, por que coxa é ser bonita? Por que bonita é ser coxa? Isso é totalmente radical, né? Totalmente bizarro. E toda hora ele levanta essa questão da mulher ser coxa. Não, mas ela é bonita, ela é elegante, não sei o que, mas ela é coxa. Ah, não sei o que, mas ela é coxa. É que o defeito, a deficiência física da mulher sobressai. Ele fica inconformado com isso. E no final do romance ele reencontra essa mulher, ela não casou, assim como ele está infeliz. E se ele deixasse esse preconceito de lado, bem, ele poderia ter sido feliz com ela, né? Quem sabe, se ele tivesse casado com ela. Então essas reflexões cruéis sobre o homem, a sociedade, estão pertinentes nesse romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai muito além de ser escrito por um autor defunto autor, de ter que ser uma leitura obrigatória para poder fazer prova. Tem esses diálogos, né, pertinentes com a nossa, com essa negação, né, negatividade que tem a vida, das coisas que não acontecem, dos planos que não dão certos. E desse personagem que não é muito heróico, né? É bem humano. Então que você possa atentar a esses detalhes e te dar curiosidade e vontade de ler esse grande clássico da literatura brasileira e dos maiores escritores brasileiros, que é Machado de Assis.